Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 8, que tem como seu tema: o reinado de Deus já teve início. Nosso texto para meditação se encontra em Lucas, capítulo 17, dos versos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 17, nos versos 20 e 21. O nosso texto bíblico base se encontra em Mateus, capítulo 10, dos versos 5 ao 15. Mateus, capítulo 10, do verso 5 ao 15. Então, como o nosso próprio título da lição nos diz, o reinado de Deus teve início. Mas, se nós não podemos ver o reino de Deus visivelmente, geograficamente, como temos a certeza que o reinado de Deus teve o seu início? Então, nós temos que entender que o reino de Deus se manifesta de forma íntima e particular no coração dos que creem. Mas, porém, os cidadãos do reino não podem viver ou não vivem a realidade dele apenas no seu coração, pois as suas vidas são um testemunho vivo do que significa ser dirigido por Deus e de pertencer ao seu reino. Nós vamos ver que o reino de Deus, ele teve início com Jesus, como nós podemos ver em Mateus capítulo 4, do verso 12 ao 17. Mateus capítulo 4, dos versos 12 ao 17. Que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós vemos que o reino de Deus, ele teve seu início com Jesus. E por mais que Jesus ele tenha enfrentado dificuldades como tristezas e perseguições, nós vemos que ainda assim não perdeu a esperança, nem esmoreceu diante do que precisava e tinha que fazer. Apesar de viver num mundo em que as prioridades são egoístas e individualistas, Jesus vivia sob o reinado do Pai. Isto é, sua vida era orientada e dirigida por Deus. Daí o porquê dele ter cumprido a missão que o Pai lhe dera. Então nós vemos que apesar do reino de Deus não ser geograficamente visível, ele é uma realidade no coração do cristão. E nós não devemos apenas ter essa
realidade em nossos corações, mas sim também como testemunho de nossas vidas, demonstrando às outras pessoas que realmente somos cidadãos do reino, ou somos diferentes do mundo. Mas, no tópico 1, vai nos dizer a natureza do reino de Deus. Então, nós vamos ver quais são as naturezas do reino de Deus. E o tópico 1.1 vai nos dizer que o reino de Deus ele é temporal e eterno. Apesar de sabermos que o reino de Deus é mencionado sem nos ser definido, é possível falar de sua essência ou propriedade característica, ou seja, de sua natureza, a partir do que Jesus ensinou acerca do início desse novo tempo. Primeiramente, é preciso entender que, como o próprio Jesus respondeu a Pilatos em João capítulo 18, verso 36, o reino de Deus não é deste mundo ou daqui. Antes, porém, de entender o que significa dizer que o reino não é deste mundo, é preciso verificar o contexto em que Jesus faz tal declaração. Como Cristo nada fizera contra o Estado, era preciso uma acusação que justificasse a sua prisão, uma vez que foram os sacerdotes quem o entregaram, ou seja, líderes religiosos judeus, pois a pregação do Evangelho os incomodava e tirava-lhes o poder sobre o povo, como nós podemos ver em João capítulo 11, do verso 46 ao 48. João capítulo 11, dos versos 46 ao 48. João capítulo 11, versos 46 a 48. E diz assim: Mas algum deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então nós vemos que Jesus incomodava os líderes religiosos com a pregação do Evangelho. Então eles arquitetaram um plano, uma falsa acusação para que Jesus fosse condenado. Eles então inventaram uma das piores acusações do mundo antigo, dizer que alguém fora o soberano do reino queria ser rei. Sob essa falsa acusação, Pilatos interrogou Jesus acerca da denúncia, inquirindo-o da seguinte forma: Tu és o rei dos judeus? Diante dessa situação, foi que o Senhor lhe respondeu-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João capítulo 18 e o verso de número 36. Então é preciso observar que o Senhor pontuou muito bem o fato de que agora o reino não é daqui, mas isso não quer dizer que o reino nunca será aqui. De acordo com o próprio Jesus, essa hora chegará, como nós podemos ver em Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 34. Mateus capítulo 25,
do verso 31 ao 34, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à tua direita, mas os bodes à tua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós vemos que Jesus mesmo, ele nos garante que o reino, se por enquanto ele não é deste mundo, mas ele vai vir a ser. Por isso, pode-se dizer que o reino de Deus não é apenas eterno, mas também temporal. Ou seja, possui um início, apesar de nunca ter fim, como nós podemos ver em Lucas, capítulo 1, do verso 31 ao 33. Lucas, capítulo 1, do verso 31 ao 33, que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, nós podemos ver que o reino de Deus não é apenas temporal, mas também eterno. Outras características é material e espiritual. O fato de o reino não haver ainda se materializado de forma evidente não pode ofuscar a verdade de que ele é material e não apenas espiritual. Jesus falou que não tomaria mais do fruto da vide, ou seja, o vinho, até que aquele dia em que, juntamente com todos nós, os que cremos, o fizer novamente no reino de Deus. Mateus capítulo 26 e o verso de número 29. Além disso, ao designar seus discípulos a pregar, o mestre os orientava a que deveriam dizer: é chegado o reino dos céus. E qual era o sinal de que isso de fato acontecera? Como nós podemos ver em Mateus capítulo 10, os versos 7 e 8. Mateus capítulo 10, os versos 7 e 8, que vai nos dizer assim: E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, os mesmos sinais que ele apresentara aos discípulos de João Batista deveriam ser realizados em seu nome e utilizados como evidência da chegada do reino. Mateus capítulo 11 e o verso 1 ao 5, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir,
ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, nós podemos ver que tais prodígios não são espirituais ou metafóricos, mas concretos e muitos reais, servindo ao benefício dos necessitados e empobrecidos. Então nós vemos que o reino de Deus tem os seus sinais. E os sinais eram que os discípulos de Jesus, ao anunciar que era chegado o reino de Deus, eles eram capacitados, em nome de Jesus, de produzir esses sinais, curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos, como outros sinais. Também o reino de Deus tem a característica de ser presente e futuro. Outra característica da natureza do reino é o fato dele ser presente e ao mesmo tempo futuro. Questionado pelos fariseus a respeito de quando o reino de Deus chegaria, Jesus respondera que o reino de Deus já estava entre a humanidade, como nós podemos ler no nosso texto, no início da aula, no texto da nossa meditação, Lucas capítulo 17 e os versos 20 e 21. Mesmo assim, havia uma promessa de que o reino ainda não estava completo, pois o Senhor também ensinara acerca do mundo vindouro. Como nós podemos ver em Marcos capítulo 12, os versos 18 ao 27. Marcos capítulo 12, do verso 18 ao 27. Que diz assim: E começou-lhe, verso 18, então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem esse deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivo. Por isso vós errais muito. Então nós vemos também Jesus falando acerca, do mundo vindouro.